Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui em nosso canal e hoje nós vamos fazer uma aula introdutória que vai falar dos primeiros temas acerca do processo penal. Mais especificamente, nós vamos falar sobre a teoria geral do processo penal. Eu, que não sou adepto de uma teoria geral do processo, acho que são absolutamente diferentes, faço esse recorte dentro do processo penal para que a gente faça uma introdução crítica, histórica e sociológica ao processo penal. Então, essa parte aqui da aula de hoje nós vamos estudar, vamos tratar de um tema introdutório ao processo penal. Introdutório a essa teoria geral do processo penal. Então, nós vamos dividir essa teoria geral do processo penal em 3 aulas. Nessa primeira parte a gente vai estudar a história, as origens, as influências que o processo penal brasileiro tiveram, a construção de nosso diploma atual, as reformas de nosso diploma, e uma segunda parte nós vamos estudar os princípios, os fundamentos constitucionais do processo penal, e uma terceira parte nós vamos estudar a aplicação da lei processual penal no tempo, no espaço, quanto às pessoas e quanto à interpretação. Então vamos tratar um pouco de hermenêutica processual penal para que vocês entendam com esse conjunto de aulas, tá? Toda a parte introdutória ao processo penal. Então vamos lá? Começamos agora então o estudo introdutório sobre a teoria geral do processo penal. Então olha só, primeira pergunta que nós devemos fazer quando nós iniciamos os estudos do processo penal. Para que serve um processo penal? Qual que é a necessidade de termos um processo penal? Então vejam só, nós estudamos lá atrás o direito penal. O direito penal como um conjunto de normas que vai falar sobre proibições e a respectiva punição para quem cometeu essas condutas proibidas, através de ações ou omissões. E aí, nós devemos saber primeiro como provar que alguém cometeu um fato típico, ilícito e culpável, e qual o caminho que se segue entre prová-lo e aplicar a pena. Então esse caminho de provar que alguém cometeu um crime até a respectiva aplicação de pena, em caso de culpa, chama-se processo penal. Então o processo é essa forma, é esse passo a passo, é esse movimento que se dá por meio do Estado, para buscar verificar se alguém cometeu ou não cometeu um fato típico, ilícito e culpável e qual pena que deve ser aplicada a ele. Então é a forma como se verifica a culpa. Lembrando que no nosso direito processual brasileiro, por força constitucional, todo mundo começa o processo, em sendo réu, com a presunção de inocência. Então é um processo de formação de culpa. Então o Estado deve, através de postulados e regras, chamado devido processo legal, comprovar que alguém é culpado de ter cometido um fato típico, ilícito e culpável, para então, assim, aplicar-lhe a pena. Então o processo é esse caminho entre a suspeita e a certeza. Entre a suspeita e a certeza. E olha só há condenação, nós vamos ver isso lá na frente, quando há certeza. Então, se o processo terminou e não se tem a certeza, por força do princípio da presunção de inocência, não vai se punir aquela pessoa. Então, é o caminho que entra entre a suspeita e a certeza para aplicar a condenação e entre o crime e a pena. Então, só é possível aplicar pena quando a pessoa foi submetida ao devido processo legal. Então, o processo, nesse sentido, vai ser uma garantia para todos nós, para mim, para você, para todo mundo, que se acusados formos, vamos ter direito a uma série de garantias e o Estado vai dever, através de uma série de regras postas, comprovar que somos culpados, acima de qualquer dúvida razoável, tá? Então é uma garantia. Então o processo penal não serve para punir alguém. Muito pelo contrário, o processo penal serve para que se evitem punições injustas, para que se evite punir quem o Estado não tenha certeza que cometeu um fato típico, ilícito e culpável. Então, ele garante a todos nós
que não vamos ser submetidos a um processo kafkaniano. Percebem? Então, naquele livro Processo, não é? Que o K não sabe nem por que está sendo processado. E fica a dica aí de leitura para quem quiser entender o que é esse tipo de processo. Então, é uma garantia, então é um limitador do Estado. Vejam só, olha que interessante. O direito penal, ele limita as nossas condutas como cidadãos. Então, o direito penal aponta para o cidadão, falando, olha, você não pode matar, você não pode roubar, você não pode furtar, enfim, uma série de condutas que são proibidas. E olha, fora de toda proibição, nós somos livres para fazer tudo. Então as proibições são parcela de liberdade que nós doamos lá no Código Penal, que aponta para o cidadão. O Código de Processo Penal aponta para o Estado. E ele fala, olha, você só pode punir alguém se você fizer isso, isso e aquilo outro. Então ele vai dar uma série de regras que o Estado é obrigado a seguir para poder, caso comprovada a culpa, punir alguém. Então veja, o direito penal cria condutas proibidas que nós não podemos cometer. O direito processual penal, ele cria ações que o Estado deve seguir para poder punir alguém suspeito de ter cometido um fato típico ilícito e culpável, tá? Vamos lá. O processo. Então, o que é esse processo? Bom, o processo é uma série de regras que vai se iniciar a partir do momento da primeira atuação estatal, quando se tem um suspeito de um cometimento de quê? Um cometimento de um crime. Então, a partir do momento que um crime foi cometido na sociedade, o Estado tem obrigação de iniciar a sua máquina persecutória. Então, olha só, persecução é esse processamento que o Estado faz de perseguição, não do cidadão, mas do criminoso. Então, a partir do momento que um crime é cometido, busca-se o suspeito através da ação de órgãos estatais. Obrigação. Então vejam, o crime é uma conduta proibida para o cidadão. A apuração do crime é uma conduta obrigatória ao Estado. O Estado localizando quem é esse suspeito, ele vai iniciar o processamento. Então, a persecução penal, ela vai iniciar desde o momento do crime, vai ser subdividida, como nós vamos ver, entre uma etapa preparatória, onde vão se reunir provas, e uma etapa processual propriamente dita. Então, vai se iniciar esse processo que é um passo a passo concatenado de ações que buscam verificar se alguém é culpado. E se não conseguir provar, mais uma vez repito, presumindo-se a inocência, a pessoa se mantém solta. Então, olha só, parte-se do suspeito, chega-se a um réu, um processado, chegando até o condenado, quando comprovado dentro do devido processo a culpa de alguém, tá? E aí, a partir de comprovada a culpa, transitada em julgado, aí, finalizado o devido processo legal, inicia-se a execução da pena. Então pensem num ciclo, não é? Alguém que se desvia do caminho socialmente determinado pelas normas de conduta, de convivência, ele é tirado e jogado dentro de um processamento penal. Se verificada a culpa, ele é jogado para execução penal, onde ele vai cumprir a pena e espera-se que ele saia ressocializado, pronto a voltar ao convívio social. Então vejam só, o processo vai ser então um caminho percorrido entre essa suspeita do crime e a condenação, quando comprovada a culpa, viu? Só por meio do processo que o Estado se legitima a aplicar o seu poder punitivo. Então o Estado só legitima a aplicação do poder punitivo através do devido processo legal. É o meio racional que separa a forma de aplicação de pena do Estado da forma de aplicação do criminoso. Então vejam, nós demonstramos através do processo penal que em nossas sociedades a gente aplica a pena racionalmente. Mostra que o postulado da razão, que a soberania das leis, ela está acima ou da força bruta ou de qualquer critério que refuja o consenso social. Então são regras consensuais que vão levar só através dela a punição. Olha só, e repito, um processo eficiente
não é um processo que leva à condenação necessariamente. É o processo que condena quem é culpado e inocenta quem não o é. É tão injusto punir alguém inocente quanto deixar de punir alguém culpado. Então vejam, o processo penal é uma linha tênue entre o excesso no chamado abuso de autoridade, tá? E a não atuação na chamada prevaricação. Então é uma linha bem tênue que se chama devido processo legal. Pois bem, o que se busca então nesse processo penal? Então, partindo-se do que todos nós temos constitucionalmente garantidos, que é essa presunção de inocência, busca-se a verificação se alguém cometeu um fato típico, antijurídico e culpável. Então, todo debate dentro da dialética processual, então vejam só, o processo é um sistema dialético, em que há uma defesa e acusação discutindo o quê? Se houve ou não cometimento de um fato típico, ilícito e culpável por alguém. Então, esses são os elementos centrais que vão ser discutidos. E parte-se de onde? Da presunção de inocência. Então, eu, você, qualquer pessoa tem garantida a presunção de inocência. E para falar que alguém é culpado, deve-se ter passado pelo devido processo legal. Então, olha só, uma pessoa que foi pega em flagrante, pode ser que não tenha sido ela que cometeu um crime. Então, há uma tragédia, uma novela grega que cita uma história desse tipo. Vejam só, existia um rapaz lá na Grécia que ele sempre gostava de observar reuniões em um círculo restrito da sociedade. Um determinado dia ele viu duas pessoas discutindo, uma esfaqueou a outra. Ele desceu da onde ele estava escondido e foi socorrer a pessoa esfaqueada. Pegou a faca, segurou a pessoa, vejam só, e chegaram as autoridades. As autoridades viram uma pessoa com a faca na mão, toda ensanguentada e um morto junto com ele com sangue ainda quente. Ele estava em flagrante. Isso mostra que ele era culpado? Então vejam, nós que conhecemos a história estamos vendo, não, ele foi socorrer. Mas como saber se ele é culpado? Bom, hoje no nosso sistema racional não é simplesmente pegando ele no ato flagrancial, mas sim através de um devido processo legal, em que ele permita explicar, em que se juntem provas e que através disso verifique-se se realmente ele cometeu um fato típico, ilícito e culpável. E se tiver cometido, acima de dúvida razoável, que se aplique a pena. Então tudo isso é imposição aos entes estatais, essa verificação dentro do devido processo. Por mais que, como na tragédia grega, por mais que aparentemente aquela pessoa seja culpada. Então, julgar para além das aparências é o papel do devido processo legal. Escutar ambos os lados, verificar todas as provas e tentar reconstruir aquele evento que foi o crime cometido. Então, olha só, o processo vai buscar nesse sentido, se comprovada a ocorrência do delito, a forma de aplicação de pena também, nos limites que o Código Penal vai estabelecer. Então, lá no Direito Penal 2, vocês estudaram como que se faz a dosimetria da pena. Dosimetria da pena ocorre quando? Após alguém ter sido condenado por um crime. Então, quem não lembra, vai aqui no nosso canal e assiste dosimetria da pena. Aquele é um passo regulamentado pelas normas penais que vai ocorrer depois do devido processo legal. Então vejam, alguém é suspeito, depois é investigado, tal, enfim, até chegar condenado. Quando condenado, o juiz vai usar as regras penais para determinar a quantidade de pena necessária para prevenção e para repressão daquela pessoa, para a ressocialização dela, tá? Então, o devido processo é um sistema escalonado de culpa. Veja só, no devido processo não deve-se ter pressa para punir alguém e tampouco punir de forma lenta. Então, tudo no devido processo é um meio termo, é um caminho do meio. Se você age com muita pressa no processo, você vai deixar de ouvir pessoas, deixar de colher provas e pode punir alguém injustamente. Se você age muito devagar, provavelmente quando for punir, aquilo não vai fazer mais sentido. Então tem que se ter um prazo razoável,
que não seja muito rápido e também não muito demorado. Então, olha só, nesse sistema escalonado é possível vários filtros para se verificar se alguém cometeu um crime. Então, uma pessoa começa como sendo suspeita, depois se torna investigada, depois é indiciada, depois o Ministério Público avaliando, ela se torna uma denunciada. O juiz recebendo essa denúncia vai se tornar réu. E a partir disso, se condenada for, culpada. E até pagar a sua pena, né? E depois vai ser um egresso do sistema e vai ter todos os direitos devolvidos a ela. Então vejam, é um ciclo processual em que se tenta reciclar na execução penal alguém que tenha cometido um crime no nosso ordenamento jurídico. Isso tudo, gente, olha só, desde essa etapa aqui de suspeito até a sentença penal, que diz que alguém é culpado ou inocente, nós temos o que se chama de persecução penal. Então, a persecução penal é todo o devido processo, desde a fase de investigação até a sentença transitada em julgado após todos os recursos. Então, persecução penal. Então, a persecução é esse conjunto de procedimentos escalonados. Então, nós vamos ter um inquérito policial, nós vamos ter a ação penal, o processo propriamente dito e aí depois a sentença penal, tá? A etapa preliminar, olha só como nós dividimos. 3 partes, olha só. Nós temos a etapa preliminar do processo, a investigação. É um momento que se reúne provas essas que vão servir para a discussão do caso penal em juízo. Então a primeira parte é uma etapa pré-processual, é uma etapa preparatória. Geralmente essa etapa é conhecida como inquérito policial. Então ali vão se reunir provas, elementos para que o caso seja discutido. Preservar as provas e elementos de informação. A segunda etapa é a etapa acusatória. O acusador, que no Brasil é Ministério Público, ele vai analisar todas as provas colhidas e vai montar um caso penal, vai montar uma acusação, em que ele vai pleitear juridicamente a condenação de alguém. Então ele vai montar um caso para ele, e ele vai defender juridicamente aquilo, claro, agindo em nome da sociedade. E aí, ele oferecendo esse caso penal em juízo, o juízo, entendendo que há justa causa, ele vai aceitar esse caso e vai começar o julgamento, garantindo-se todos os postulados constitucionais, ampla defesa, contraditório, enfim, todos os postulados para que se possa debater na melhor qualidade possível o caso para o que eu falei, não punir inocente e não inocentar culpados. Então vejam, quando se pune o inocente, deixa de se punir um culpado que fica na sociedade. Então é tão ruim punir o inocente quanto inocentar o culpado. Então percebam, tudo é um caminho do meio no processo penal. E olha só, então o que vai buscar esse processo? O processo vai buscar evitar punições injustas, o que eu falei, punir inocentes, garantir os direitos individuais, então o processo é uma garantia minha, sua e de toda a sociedade, e limitar a atuação do Estado na restrição de direitos. Então vejam, o processo penal, para que ele ocorra, ele tem uma série de instrumentos que vão restringir a liberdade. Então, por exemplo, uma pessoa acusada de desviar recursos. Nós temos instrumentos processuais penais que permitem bloquear as contas. Então, sequestro, hipoteca, arresto e assim por diante, não é? Então, isso são medidas que vão trazer restrições a direitos e garantias. É possível uma prisão temporária, uma prisão preventiva, medidas cautelares, então toda sorte de medidas que são instrumentais para o funcionamento do processo. Então, o devido processo ele vai falar para o Estado quando e em que situações o Estado pode usar essas ferramentas que são gravosas, que muitas vezes têm a aparência de uma pena em si. Então, é uma garantia sua e minha de que o Estado só vai usar essas ferramentas nos estritos termos da lei. Então, só vai ser permitido uma hipoteca legal em um bem de um acusado quando houver indícios que ele está querendo se desfazer desses bens, para que eles não sejam, no final, utilizados para reparar o dano causado, por exemplo.
Então vejam, vai ter uma série de limitações ao Estado. O Estado não pode se alvoroçar, entrar na minha casa ou na sua, interceptar nossas ligações, tomar nossas contas bancárias ou nada disso sem que esteja estritamente previsto e sendo estritamente necessário ao processo penal como instrumento de busca dessa verdade que pretende, olha só, que é uma utopia, mas que pretende o processo penal. Pois bem, tendo entendido, ou pelo menos lançado luz aí sobre essas questões gerais do processo penal, vamos tentar agora estudar os processos históricos, os sistemas processuais que nós tivemos ao largo de nosso passado. Então vejam só, o direito não é nada inventado agora, o direito é uma construção secular. Então por isso que a gente chama esse direito de direito secular. É um direito que foi construído através de diversas tentativas, erros e acertos. Então nós conseguimos remodelar o direito à medida em que a sociedade foi mudando o seu modo de convívio, de produção, de sociedade, chegando até o direito que nós temos hoje, que ainda não está acabado. Então o direito é uma construção inacabada, que vai sempre se alterar à medida que nossa sociedade avançar, e o que eu falo avançar não é melhorar, porque é um ciclo, mas à medida que novas gerações forem chegando. E é para isso que serve também, gente, só fazendo parêntese, as discussões acadêmicas. É para isso que a gente escreve artigo, para isso que a gente faz pesquisa, para mostrar o que está errado, o que pode aprimorar, o que não cabe mais ao nosso tempo. E é por isso que existem reformas legislativas, reformas legais, para que a gente vá aprimorando o direito. Então, vamos dar uma olhada para o nosso passado, para que olhando o nosso passado a gente entenda o momento que nós estamos, o nosso presente. Então, olha só, primeiro eu vou passar um vídeo, que vocês vão ver aí, sobre o primeiro sistema, a construção romana, que é da onde a gente tem várias heranças, a construção romana do sistema processual acusatório. Então, acompanhe aí. Concentração dos poderes. Então, são criadas divisões administrativas. Entre elas, nós tínhamos o cônsul, que era dividido em dois cônsuls. O primeiro, que administrava a cidade, e o segundo cônsul, que administrava o exército. Tínhamos também os pretores. Os pretores, que eram os responsáveis pela administração da justiça. Então, novamente aí, nós vemos que toda a administração da República, ela é dividida. Os poderes, a autoridade é dividida. Vamos ter também os censores aqui, que na verdade são aqueles que fazem o censo, ou seja, responsável pelos dados que o governo precisa obter de colheita, de população, de arrecadação de impostos. E falando em impostos, nós vamos ter também os questores, que são aqueles responsáveis pela arrecadação de impostos do governo romano, o famoso leão. Vamos ter ainda o cargo de edis, responsável pelo policiamento, então pela segurança pública, e também o ditador, que aqui não tem o contexto de ditadura do período contemporâneo, e sim o ditador como aquele que dita, aquele que orienta. E o ditador, inclusive, ele vai ser eleito por um período de 6 meses. Além das funções administrativas, serão criadas várias instituições administrativas, que é o que garante o funcionamento da República. O principal deles era o Senado. O Senado era um órgão vitalício, consultivo, formado principalmente pelos anciãos. Teremos também a Assembleia das Tribos, ou seja, uma organização aonde os líderes tribais irão se reunir para definir pontos importantes para a sociedade romana.
Também nesse período será criada a Assembleia da Plebe, aonde a plebe, esta grande, majoritária classe social romana, poderá ser representada e representar os seus anseios sociais. E temos também a Assembleia Centuriata, que é formada pelos centuriões, ou seja, por militares. Os membros do exército romano terão uma própria representatividade dentro do sistema republicano romano. Mas, sem dúvida alguma, a principal marca da República Romana é o período de tensão social e de conquistas da plebe. A plebe vai conquistar uma série de direitos a partir de sua luta. A primeira delas é o tribunato da plebe, ou seja, eles passarão a ser representados no governo romano, mas aqui ainda sem poder criar leis, mas eles vão ter a oportunidade de vetar leis, ou seja, proibir que leis que os prejudiquem entrem em vigor. Teremos também a Lei das 12 Tábuas, que vai garantir ao plebeu a segurança e a igualdade jurídica, ou seja, um crime cometido por um plebeu ou por um patrício será julgado da mesma forma. Outra conquista será a Lei Canuleia, que vai permitir o casamento entre patrícios e plebeus, que até então eram proibidos, justamente para evitar essa junção social. Viram aí, pessoal? Então, percebam, o que nós vimos aí foi um pouco da estrutura de um período de Roma. Então, olha só, Roma, o Império Romano, ele iniciou lá em uma região da Itália chamada Lácio, né? Lácio, que é um lugar que tinha um dialeto do latim, que era o português. Por isso que Olavo Bilac fala, olha, o português é a última flor do Lácio, inculta e bela. Percebem como o português parece com o latim, com as expressões latinas? É exatamente por isso, porque nasceu ali na mesma região da Itália. Então, lembrando aí, Olavo Bilac, né? O nosso português, a última flor do Lácio. Por isso que é fácil para a gente entender o latim. Mas vocês viram aí. Então, Roma começou naquele período desorganizada, depois passou pelas ditaduras e aí chegou nessa fase da democracia que vocês viram. E uma organização social muito boa. E percebem que quando a democracia surgiu em Roma, foi quando o povo, os plebeus, se insurgiram contra os patrícios e exigiram direitos iguais. E nesse momento, nós tivemos a Lei das 12 Tábuas. E tivemos um sistema processual que foi um dos melhores e mais democráticos sistemas que existiram em toda a história. Então viram lá, né? Então tinham plebeus participando de julgamentos, nós tínhamos juízes, nós tínhamos recursos que eram seguidos ao povo e uma estrutura um tanto quanto complexa, né? Até por isso falava-se que Roma caput mundi, né? A Roma é a capital do mundo, porque exatamente foi uma civilização extremamente avançada para a época, também nas leis. E olha só, gente, as leis e o que foi construído em Roma, né, no Império Romano, foi de tal sorte importante que até hoje nós temos as expressões latinas, que muitas delas foram originadas naquele período. Então olha só, esse sistema acusatório, que era utilizado em Roma nesse período, aí com os agradecimentos ao canal em que eu utilizei esse vídeo, tá? Olha só, ele foi originário na Grécia e Roma tinha disso, né? Roma invadia, pegava o que era bom e melhorava. No Império chamado Helenístico, né? Então Roma pegava dos outros e aprimorava arquitetura, lei e tudo mais. Então, esse sistema acusatório, ele é decorrente da Grécia. Na verdade, é decorrente da filosofia grega, da dialética. Vejam só, uma parte, outra, tese, antítese, acusação e defesa, e uma terceira parte que vai sintetizar. E aí sentença vem de síntese, que é o quê? Síntese é o que se extrai do debate entre tese e antítese.
sentença é isso, então é a síntese de um debate. Essa é a ideia do sistema acusatório. Então Roma aprimorou, tá? No período da República, o período democrático de Roma, tá? Com as conquistas dos plebeus. Nenhum direito é dado. Aprendam isso. Todo direito é reflexo de lutas. Ninguém entrega direitos. Depende da luta de quem quer aqueles direitos, tá? É um sistema amplamente democrático, tá? Aplicado apenas aos cidadãos romanos, plebeus e patrícios, né? É um sistema que se iniciava por uma acusação pública. Claro, quem acusa tem consequências se acusar indevidamente. Então, por isso que é pública a acusação, precedido de investigação. E vejam, os inerates, quem faziam essas investigações, que é como os investigadores atualmente, né, eles eram cedidos tanto para acusação quanto para defesa. Paridade de armas, viu, gente? Tramitação fiscalizada do processo, baseada no contraditório e paridade de armas. Pautava-se no quê? Presunção de inocência. Olha só, gente. Nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Percebem isso? E já tínhamos uma série de garantias que hoje, né, são discutidas vergonhosamente como se fossem de fato necessárias ou não. Então, sistema acusatório romano é um sistema que tem muito a nos acrescer. Olha as características, resumidamente. O juiz. O que a gente espera de um juiz? Que julgue. O nome já diz, o juiz é quem julga, é um terceiro imparcial. Imagina no jogo de futebol. O juiz ele não joga no time A nem no time B. O juiz não pode cabecear uma bola e fazer um gol. E também não pode agarrar uma bola chutada para o gol. O juiz vai fazer o quê? Vai fazer a mediação entre os dois lados, não se postando nem do lado de um nem do outro. Parece óbvio, não parece, gente? Mas não é tanto assim. Nós vamos ver quando a gente estudar o direito processual penal brasileiro. Brasileiro, olha só. Mas na época o juiz fazia o quê? Em Roma? Apenas julgava. Então o pretor, ele apenas julgava, ele não produzia prova, o juiz não investigava, o juiz não prendia, ele julgava e ponto final, tá? Os sujeitos processuais, eles tinham atuação estanque, eles eram os grandes protagonistas do julgamento. Para quê? Para manter essa dialética, acusação e defesa, tese e antítese. Havia uma separação entre acusação, defesa e julgador, cada um no seu quadrado. E esse cada um no seu quadrado, ele tinha uma expressão latina, é o actu trinum personarum. Então o processo é um ato de 3 personagens. Quem julga, quem acusa e quem defende. O que mais? Olha só, garantias. Uma série de garantias já existiam à época. Olha só, contraditório. Defesa, não era ampla defesa, mas era uma defesa. Acesso à justiça, devido processo legal, regras claras, regras prévias, isonomia, acusação e defesa, duplo grau de jurisdição. Olha que interessante, olha só. Alguém acusado e condenado, ele podia recorrer. E quem era o tribunal julgador eram órgãos compostos pelo povo. Então, 32 pessoas, 64 pessoas. Então, eram órgãos plurais em que as pessoas decidiam em segunda instância. Então, vejam só. Se culpado, se inocente ou se eles não estavam convencidos. Non liquid. Então, havia esse recurso aos tribunais populares. Todo o poder na mão do povo. Tá? É um pouco parecido, né, com o que se seguiu na Inglaterra, por exemplo, nos grandes tribunais. E é o rudimento do que nós temos hoje no Tribunal do Júri, né? O julgamento popular. Se iniciava por representação do ofendido ou por qualquer pessoa do povo, tá? E a ação estatal vinha depois, tá? Dos crimes públicos. Formalidade. O processo era público. Olha a importância disso. O processo público permite a fiscalização popular. O processo público permite que não se apanigue amigos e nem se puna inimigos. O processo público permite a fiscalização, o escrutínio popular. Era marcado pela oralidade, tradição grega.
Então vejam, os gregos tinham muito a ideia de que a inteligência tinha a ver com a voz, com logos. Quem se expressava bem demonstrava uma grande inteligência para os gregos. Então veja, lá em Roma, o acusador e a defesa não tinha esse negócio de advogado e promotor, tá, gente? Então, alguém com um poder bom de oratória podia pegar o caso como acusador ou como defensor. E as pessoas pegavam o caso com que objetivo? Vejam só. Como havia a ideia de que a inteligência era vinculada com o argumento, com a fala, não é? Pessoas que queriam ingressar na vida pública pegavam casos, porque como os julgamentos eram públicos, elas podiam mostrar para a população como elas eram boas em oratória, em convencimento. Então muita gente entrava na vida pública através de defesas ou de acusações populares. As provas. A confissão gerava a condenação, a confissão por si só. A prova era tarifada, viu, gente? Então, a confissão gerava condenação, mas com detalhe, não era permitido tortura. Então, Paganella Bosch, um promotor de justiça que tem um livro fantástico, A Persecução Penal, ele falava que é um dos processos mais limpos que se teve conhecimento, que não se admitia como contra o cidadão romano a tortura, porque eles entendiam ser um jogo sujo. O convencimento tinha que ser através da fala e não da força. A partir do momento que você usava a tortura, isso macularia a busca dessa verdade obtida através da dialética, da inteligência manifestada na voz, ok? O juiz era equidistante, ele apreciava o diálogo e esperava ser convencido. Então, olha só, aquele sistema. Tese acusa, antítese defende e o juiz dava a sentença, que é a síntese do caso, que é quem julga. E olha que interessante, nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás, de um processo democrático. Ah, olha só, vou deixar a curiosidade aqui para vocês. Jesus foi julgado, segundo a Bíblia, não é? Por Roma. Mas olha que interessante, Jesus não era cidadão romano. Como ele não era cidadão romano, ele não se submeteu ao julgamento democrático de Roma. Ele se submeteu a um julgamento de outro tipo. Provavelmente, se ele tivesse sido submetido a esse procedimento de julgamento, ele não teria sido condenado. Então ele foi submetido a um julgamento diferente, um tipo de julgamento popular que nem o era, né, dessa forma devida, tá? Então ele não era cidadão romano e, portanto, não foi submetido a esse julgamento. Então, olha só, nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás e o Brasil, só no ano de 2019, criou o pacote anticrime, o artigo 3A, incluído no Código de Processo Penal, que falou, olha, o processo penal terá estrutura acusatória. Parece piada, né, gente? Depois de 2000 anos de um processo extremamente democrático, mais de 2000 anos, que no Brasil se instituiu plenamente o acusatório no sistema processual penal. Mas a notícia boa acaba aqui, porque o ministro Fux suspendeu o artigo 3A até o artigo 3F em uma ADI que corre no Supremo. Então hoje nós não temos ainda um sistema acusatório pleno. Pois bem, pessoal, agora vamos entender o sistema inquisitório. E antes de eu começar a falar, assim como eu fiz no acusatório, vamos assistir um filme mostrando a diferença do que foi o sistema inquisitório. Olhando aí o maior exemplo do sistema inquisitório, que foi o exemplo que a Igreja Católica fez com a Inquisição, que não tem nada de santa. A Inquisição, inclusive, que o Papa Dom Pedro já pediu perdão à humanidade, que foi uma barbaridade, um desvio da doutrina católica. Então, olha só, Martelo das Feiticeiras, o Manual da Inquisição, é um livro de Spencer e Kramer, que eram os inquisidores, que foram nomeados pelo Papa Inocêncio, que não tinha nada de inocente, tá? Instituindo uma das maiores barbáries da história da Igreja Católica, que inclusive já foi pedido perdão aí no papado de Dom Pedro, ok? Então, vamos assistir esse pequeno vídeo aí, ver o que foi o sistema acusatório inaugurado pela Igreja e a gente retorna.
tortura d'água. A vítima ficava imobilizada com a barriga para cima. Com um funil, o algoz derramava litros e litros d'água, que sem defesa a vítima engolia. Se não morresse sufocada, o torturador e seus ajudantes pulavam sobre ela, fazendo com que a água saísse abruptamente. O ritual era repetido até que os vasos sanguíneos estourassem com a saída da água. O burro espanhol. A vítima era posta nua sobre um cavalete de madeira em forma de V. A parte mais aguda ficava entre as pernas. Pesos eram presos em seus pés, e ela ia aos poucos sendo cortada ao meio. A serra, uma variação do burro. Nessa, o acusado era suspenso pelas pernas e os carnífices o serrava verticalmente. Essa tática era ainda mais agonizante, pois, com o sangue acumulado na parte superior do corpo, a vítima só morria quando a serra alcançava o peito, o que poderia levar horas. A pera. O instrumento era introduzido no ânus da vítima e depois aberto, estourando a pessoa por dentro e causando hemorragia interna. Não matava instantaneamente, por isso era geralmente usado no início da tortura. A mesa de esvisceração. Prendendo a vítima numa mesa, abriam seu ventre e prendiam um gancho nas suas entranhas. Depois, uma manivela era rodada lentamente, puxando o gancho e as entranhas para fora do corpo. A pata de gato. Eram ganchos de ferros pontiagudos, que eram passados brutalmente sobre o corpo do acusado, dilacerando-lhe a carne e os órgãos. O instrumento era tão forte que nem músculos ou ossos eram um obstáculo. A dama de ferro. A famosa Iron Maiden era um sarcófago de ferro com longos espinhos que se fechavam sobre a vítima. Todavia, os espinhos eram dispostos de tal forma que não acertassem os órgãos vitais, assim mantendo a vítima viva. O berço de Judas. Uma evolução do empalamento. A vítima ficava nua, suspensa por cordas sobre uma espécie de cone pontiagudo. As cordas iam se afrouxando lentamente, muito lentamente, num processo agonizante, onde o acusado era aberto ao meio. A tortura costumava levar dias, e se é que pode piorar, o berço nunca era lavado, o que gerava infecções terríveis. A roda do despedaçamento. Era um dos mais temidos. Nesse método, o réu era preso a uma roda, que ficava sobre chamas. Então, era rodado, tendo seu corpo lentamente cozido. O fogo podia ser trocado por lanças, que despedaçavam o condenado. O arranca-seios. Após esquentar um instrumento no óleo ou na brasa, ele era preso aos seios das acusadas e puxado lentamente. A mulher era largada sangrando para morrer, de hemorragia ou enlouquecer com a dor. E aí, pessoal? Viram aí quanta barbaridade foi cometida supostamente em nome de Deus? Isso não tem nada a ver com a doutrina católica. Foi uma deturpação de pessoas que buscavam o poder utilizando o nome da religião. Uma deturpação que, vale ressaltar aqui, custou várias vidas. Vejam só, todas essas torturas bárbaras que vocês viram aí e muitas outras que eram utilizadas no curso do processo estão nesse livro, Maleicos Maleficarum, que vocês podem comprar em qualquer livraria. É um livro de estudos que foi, na época, o segundo livro mais lido no mundo, depois só da Bíblia, e era uma deturpação tremenda, né, que criminalizava modos de vida, ensinava modos de tortura, sendo o manual da Inquisição, escrito por esses dois inquisidores aí, Cranmer e Spencer, mais ou menos por 1215. Então, olha lá, a Igreja Católica, então, ela organizou esse sistema que foi um dos piores sistemas da humanidade, o sistema inquisitório. Olha só, foi aprimorado pela Igreja, tá? E inicialmente usado pela Espanha, pela Igreja Católica na Espanha, na Inquisição Espanhola, em 1215. E depois aprimorado ao longo dos anos. Para vocês verem a extensão desse sistema, foram feitas julgamentos inquisitoriais ainda no Brasil, colônia. Então, teve uma larga história de utilização, tá? Ele concentrava a gestão de prova na mão do juiz, do inquisidor, chamado. Então, o juiz acusava, o juiz defendia e o juiz julgava. Então, vejam, não é um sistema construído para descobrir a verdade, mas sim um sistema construído para manter o poder. Então, vejam, não tinha preocupação em garantia do povo, tinha-se preocupação em buscar a confissão.
Então ele iniciou na igreja e por ser um sistema excelente para manter o poder, ele foi utilizado por diversos reis absolutistas na Europa, indo até as colônias também. Então ele não permitia a busca da verdade, mas impunha o poder através da força, através da tortura e através das barbaridades que eram cometidos em nome de uma suposta verdade que já existia antes. Então era a premissa da hipótese sobre o fato. Vejam só, imagina, o juiz acusar, julgar e defender. Não tinha absolutamente lógica alguma. Olha só, o vídeo nós já assistimos. Resumo das características. Então veja, a atuação do juiz era o protagonista do sistema. Ele fazia tudo. Ele juntava provas, ele julgava, ele defendia quando ele achava importante. Spencer e Kramer falam, os advogados só servem para tumultuar o processo, sendo dispensáveis. Só podem ser utilizados a mando e nos limites que o inquisidor determinar. Enfim, não é advogado, é um pau mandado ali do juiz. Atores processuais, sujeitos processuais não existiam, a não ser nos limites permitidos aí pelo inquisidor. Garantia. A única garantia era que se você fosse processado, você ia sofrer. Sofrer bastante. Tá? Então, a ideia era o quê? Impor tortura buscando que a pessoa confessasse. Então, vejam só. Eram absurdos, né? Então, caiu uma tempestade, aí alguém falava, foi a bruxa da região. Ela era torturada até confessar que aquela tempestade foi ela que fez, em nome do demônio. Então, eram coisas absurdas. E com isso, pessoas enriqueciam dentro da igreja, os patrimônios eram tomados, fazendas, enfim, isso trouxe um enriquecimento de tal sorte que até hoje a igreja tem um país, não é? Riquíssima em ouro, tá? Como se iniciava? De ofício pelo juiz, mas poderia ser por denúncia. Eu coloquei aqui mesmo anônima, mas era preferencialmente anônima. Então eles inventavam denúncia para perseguir pessoas, somente isso. Era uma imposição do poder. Quem pensasse diferente, quem seguisse religião diferente, quem fosse diferente seu modo de vida, ou quem tivesse patrimônio que fosse desejado por quem estava no poder, era tomado por aquele avassalador poder. Gente, e tudo que eu estou falando serve para as legislações que vários países adotaram aí ao longo de vários anos, viu? Utilizando as torturas como método de buscar não a verdade, mas a confissão. Então vejam, confissão com tortura não é bem uma confissão. Zé Ramalho fala, né? Na tortura toda carne se trai. Exatamente, na tortura toda carne se trai. Para se livrar daquela dor, e vocês viram aí quanta dor que era gerada, né? As pessoas confessavam seus crimes. Quem quiser ver como que os reis absolutistas usaram isso, tem um filme muito interessante, antigo, Coração Valente. Então, no final, aquela pessoa que se opunha, aquele barão que se opunha ao poder do rei, ele foi torturado com uma forma dessa de tortura, que era arrancar a tripa e ficar enrolando ela, buscando o que? A confissão. Porque quando a pessoa confessava, para o povo, parecia que tinham descoberto a verdade. Mas não, a pessoa se confessava só para livrar da dor que era infligida a ela. Não tinha formalidade, o processo era hermético, eram escritos em latim, volumes grandes, não tinha duplo grau de jurisdição, e ninguém se atrevia a buscar revolver esses processos, não é? As provas eram obtidas pelo juiz por meio das tormentas, das torturas. Então, era assim que acontecia. O manual de Spencer e Kramer, ele fala que é da seguinte forma: a pessoa é torturada, e se ela, olha só, vou dar um exemplo, a pessoa é colocada naquela dama de ferro, vários espinhos furando o corpo dela e ela sangrando. Se ela resistisse àquela dor, significa que a prova era inválida, que Deus a havia abençoado e ela não sentiria a dor. Então, era um absurdo completo. Colocava a pessoa dentro de um touro, em um fogo, um touro de metal, e se a pessoa resistisse aquilo ali por mais de algumas horas, sem gritar e sentir dor, quer dizer que Deus a abençoou e ela era inocente. Era um absurdo total. Era exatamente para doer e a pessoa ou morrer na tortura, tá?
ou confessar antes de ser morta. E muitas vezes confessava e ia direto para a fogueira para purificar os males. Ou para a fogueira ou para o fundo do rio com a pedra amarrada em suas pernas, tá? Não tinha muita defesa. O modelo original do nosso CPP, então, gente, olha só, nós temos esses dois. O modelo original do nosso CPP, de 1930, ele tinha esse caráter inquisitório. A tortura havia sido abolida legalmente, tá? Mas a gestão de prova era basicamente concentrada. O juiz, no modelo original do nosso código, ele podia produzir prova, ainda pode, viu? É absurdo, mas ainda pode. Então, constituir provas, ele pode substituir as partes em alguns casos, o que é absurdo. Então, evoluímos, deixando de lado a tortura, mas ainda temos, por conta da suspensão do artigo 3A do CPP, um modelo ainda inquisitório, tá? Só esse parêntese aqui. Os sistemas mistos, então, nós tivemos sistema acusatório, sistema inquisitório e aí os sistemas mistos. Os sistemas mistos, eles vão pegar características de um e características de outro. Ele surgiu, então, de uma tentativa de conciliação entre o sistema acusatório, que é mais democrático, e o sistema inquisitório, que preserva o poder do soberano. E o grande marco é Napoleão, 1808, na França, não é? Então, ele instituiu o Código de Instrução Criminal. Ele criou um sistema bipartite em que havia uma primeira etapa chamada instrução, tá? Onde eram colhidas as provas, né? Com um marco absolutamente inquisitório, e uma segunda parte, o juízo, que era o julgamento popular perante o tribunal colegiado. Então vejam só, era um sistema um tanto quanto demagógico, porque tudo era feito às escondidas na instrução. Quando se chegava na parte de juízo, já estava tudo constituído. Então fazia-se um teatro democrático para esconder uma parte inquisitória, mais ou menos isso. E a ideia foi tão boa que teve uma larga difusão pelos códigos modernos. Tanto é que a influência mais direta nossa é do Código Italiano de 1930, que se influenciou nesse Código de 1808, né, de Napoleão, tá? Então, o nosso código, vejam só, nós estamos aí em pleno ano de pandemia, não é? Utilizando um código de 1941, o que é um absurdo total, não é? Então, vejam o anacronismo que nós temos aqui. Então, vamos para o nosso código agora, para a gente finalizar a nossa aula. O nosso Código de Processo Penal, que vocês já sabem, é da década de 1940. Vejam só, nosso código foi inspirado em uma legislação de um fascista, de um regime fascista, do regime de Mussolini. Então, muita gente fala hoje fascista isso, fascista aquilo, mas o regime fascista foi o regime de Mussolini, assumidamente fascista, não é? Então, Mussolini, nesse regime, constituiu um código que atendia aos seus anseios, que era punir seus inimigos, e os inimigos do regime, que é o Código Rocco, o Código de 1930. E o Brasil, com Getúlio Vargas, tá? No Estado Novo, que foi um dos períodos ditatoriais que a gente teve, ele instituiu esse Código de Processo Penal. Então, dali nascia o sistema de justiça penal brasileiro atual, e dali, em Getúlio, nascia também os sistemas policiais brasileiros, com influência da polícia de Mussolini e com influência da Gestapo, a polícia nazista, que fez os primeiros treinamentos aí das polícias brasileiras. Então, nasceu meio errado, nasceu meio torto. Então, Mussolini, Vargas tinha esses dois ídolos, né? Hitler e Mussolini. E ele juntou esse caldo maravilhoso para constituir a nossa legislação processual penal. E aí, gente, depois disso, o nosso código foi superando várias constituições. É engraçado, né? Então, nosso código foi superando diversas constituições. Foram mudando constituições até chegar em nossa atual de 88, e o Código de Processo Penal permaneceu, tá? Sofrendo algumas reformas. Eu trouxe algumas reformas a partir de 88, que é nosso marco moderno. Então vejam só, nós tivemos a primeira reforma em 93, aplicação do processo do rito originário nos tribunais dos estados.
que é um processo que é da década de 90, tá? Tivemos a instituição da lei de drogas aí, da nova lei de drogas em 2006, que é um procedimento também. Nós tivemos aí a alteração do procedimento do rito do júri, importantíssimo, nós vamos estudar em processo penal 3. Nós tivemos aí a reforma da apreciação das provas, nós tivemos a alteração dos ritos ordinário e extraordinário, adotando aí o contraditório, ampla defesa. Nós tivemos aí, em 2011, a criação de um sistema de cautelares, então, medidas diversas da prisão. Antes era um sistema binário, ou a pessoa era processada presa ou solta, não tinha meio termo. Hoje a gente tem um sistema completo, tem as prisões, tem medidas diversas das prisões e tem a liberdade provisória. E a última reforma que nós tivemos, no final do ano passado, entrou em vigor em janeiro desse ano, foi o pacote anticrime, que aí trouxe uma série de alterações, muitas delas suspensas por força de liminar aí do STF. O STF aí complicando um pouco nossa vida, ajudando que a gente mantenha o nosso Código de Processo como uma clássica colcha de retalhos. Alguns chamam carinhosamente de Código Frankenstein, porque ele tem pedaços de várias gerações diferentes, tá? Então, há muitos dispositivos que estão suspensos, tá? Após a aprovação do pacote anticrime, e há uma série de contradições do Código com ele mesmo, decorrência dessas várias alterações que o Código sofreu desde lá da década de 1940 até hoje no Brasil. Fechado, pessoal? Então, olha só, com isso aqui a gente encerra essa nossa aula inicial. Essa aula que inicia o estudo da teoria geral do processo penal. E olha só, para quem é nosso aluno aí da FASEC, logo mais vai ter um questionáriozinho para vocês responderem com essa temática aqui, e nós nos encontraremos no segundo horário e uma live. Então, encontro vocês, quem for meu aluno, logo mais tarde, e quem não é meu aluno, mas acompanha o canal, encontro aí nos próximos vídeos. Até mais, até a próxima, e nos encontramos em breve.